Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. O papo hoje é sobre liderança em empresas elevadas, não é, Jô? Exatamente, eu que sou apaixonada por empresas elevadas, né? Fala, galera, Mentes em Foco, estamos aí para mais um episódio e vamos bater um papo hoje com Eduardo Zanini. Seja bem-vindo, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal, do Mentes em Foco aqui. Muito legal, um tema muito importante que a gente adora bastante. Conta pra gente um pouquinho quem é o Eduardo Zanini. Legal, Ivan, legal. Essa definição assim, é algo bem legal, né? Porque nos últimos anos eu tenho estudado e pesquisado bastante, muitos assuntos, né? E um dos assuntos é liderança, novos modelos de gestão e soft skills, né? E com o passar dos anos eu comecei a desenvolver trabalhos nesses segmentos também, né? E eu vejo como o tema é importante para o desenvolvimento e para a adaptação de líderes a organizações que estão sempre em constante mudança, né? Então, tenho levado muitos esses pensamentos aí para líderes, equipes e empresas, né? Para pensarem a forma como eles lidam de uma forma um pouco diferente do que a gente tem vindo acostumado a ver o nosso, podemos dizer assim, um modelo mais antigo, né? Então isso tem sido bastante interessante e o que eu tenho levado para os trabalhos é algo que eu admito que eu me divirto trabalhando, né? Porque é algo que eu gosto muito, né? E eu gosto de ver esse processo de desenvolvimento, eu gosto de ver essa inteligência coletiva das pessoas, né? A gente trabalha muito essa questão de dar voz a todos na empresa, assim, né, nas equipes, onde a gente consegue construir coisas bem interessantes, né, e aí que acontece o processo criativo, né, às vezes a gente fala que inovação é muito focado em tecnologia, né, o software, mas aí a gente sempre traz, né, que a tecnologia é muito centrada nas pessoas, né. As pessoas, sim, são um grande potencial que fazem com que a inovação, a criatividade aconteça nas empresas, né? Então, nossos trabalhos são nesse intuito, desenvolver essas competências de liderança, novos modelos de gestão e soft skills para que as pessoas consigam se adaptar a esse novo contexto e consigam, de fato, se desenvolver e formarem pessoas e times muito, muito bacana de se trabalhar, criando assim um ambiente mais saudável dentro das empresas. Né? Show de bola. E, Jô, o que é uma empresa elevada? Bem a grosso modo, né? Não é uma empresa lá que está no 80º andar do prédio? Não, na verdade é assim, acho que a gente, para pensar no processo de empresas elevadas, é bem interessante você pensar por que você usa determinadas marcas, né? Uhum. Então por que eu compro, por que o meu celular talvez seja um iPhone e não um Samsung. Ou, né, um Samsung e não um iPhone. Porque muitas vezes a marca que a gente utiliza representa, né? Te representa, faz... a IVE, por exemplo, né? Que vocês vivem brincando comigo porque que eu devo ganhar alguma coisa da IVE porque eu faço propaganda da IVE, assim, muito facilmente, recorrentemente. Na verdade, eu não ganho nada, mas aquela empresa me representa. Então, a forma com que ela se posiciona no mercado, a forma com que ela lida, o produto dela me representa. Então, é quase que eu levanto uma bandeira para dizer assim, eu penso como essa empresa pensa, né? E, na verdade, se a gente for lá para um pouquinho mais adiante, assim, né, no processo, as empresas elevadas, elas têm pessoas, tecnologia e os valores, a cultura no centro, assim, são os 3 pilares das empresas elevadas. E não adianta você só dizer que são esses os seus 3 valores. Você precisa viver de uma forma muito congruente, né? As suas ações, as suas tomadas de decisão vão dizer sobre quem é você e quem é a sua empresa. Então, a gente está dizendo já há algum tempo, e agora com a questão da pandemia isso acelerou, que essas são as empresas elevadas, e as empresas elevadas vão liderar o futuro, né? Vão determinar aí o futuro. E isso que eu estou falando não é só para os empresários, né? Para as empresas, na verdade. Para os empreendedores também. Então, aqueles empreendedores que antes iam olhar para o mercado, o que é oportunidade, e aqui eu vou investir, agora nesse momento
pelo menos não faz sentido para mim, entendeu? O que faz sentido e o que vai manter são aqueles empreendedores que vêm com um movimento, um investimento de dentro para fora. Qual é a minha causa, o que eu quero levantar, o que eu quero defender, que problema que eu quero resolver. E aí sim, a partir daí eu começo a empreender. Então, resumidamente, essas são as empresas ou os empreendedores aí do futuro, né, o que lideram o mercado. E aí nessa pauta, nesse bate-papo que a gente vem conversar com o Eduardo para entender assim, quais são as habilidades do líder nessas empresas elevadas. Legal, muito legal você ter trazido esse conceito, Josi, porque ele é bem importante, né? Hoje é de acordo com as mudanças de mercado, né? Mudou muita coisa, principalmente nos últimos, vamos lá, 12, 13 anos, né? Hoje a mudança é muito rápida, né? Eu gosto de brincar, né? A minha formação base é ciências contábeis e administração, né? E o que acontece? Eu lembro que quando a gente ia fazer planos de negócio lá nos trabalhos, aí o que a gente via? A gente via planos muito de 6 páginas, né? A longo prazo, planejamentos estratégicos de 6, 7 anos, 5 anos, né? Nas empresas onde eu trabalhei, né? E hoje todo se vê, né? As mudanças estão muito rápidas, né? E às vezes o que tu planejou hoje, talvez amanhã não funcione, né? Então, o que eu vejo que é uma das habilidades ali, Josi, que entra muito é a questão de se adaptar a diferentes contextos, né? E a capacidade de mudar rápido, né? E de tirar aquele excesso de controle, né? De controle, onde tu ingessa muito a inovação dentro das empresas, né? Então, hoje um grande desafio que a gente vê, principalmente em empresas mais tradicionais, é aquela questão de tu ter processos rígidos, tu ter silos muito grandes, né? Ou seja, onde a tomada de decisão, tu demora muito tempo para tomar uma decisão, porque tu tem que passar para áreas muito diferentes para que aquilo aconteça, né? Uma habilidade muito importante do líder é essa capacidade, essa mentalidade de mudança rápida, de se adaptar a novos contextos, né? E saber lidar com diferentes pessoas dentro da equipe, né? Eu acho que isso é muito importante, diferentes gerações, né? A gente vê hoje muitos líderes liderando pessoas, gerações baby boomers, por exemplo, e pessoas da geração Z e Y, né? Então, como é que a gente engaja essas pessoas? Como é que trabalha com elas, né? Porque se pegar as gerações que estão vindo, né, elas têm uma pegada muito de propósito, né, do que sentir valor, né, de pertencimento, né. Já a geração que é um pouco mais antiga tem uma outra pegada, um outro olhar, né, um outro olhar de mundo, assim, né. Então, é esse mix, né, de trabalhar gerações diferentes que faz toda a diferença, né. Então, o líder, ele quer essa leitura de ambiente e mudança, né. Então, eu vejo que a adaptabilidade é uma grande competência, né. E principalmente trabalhar com capacidade de mudar, reaprender, aprender e reaprender, né? Isso que entra ali é a capacidade muito de resiliência, podemos chamar assim, inteligência emocional. Eu vejo que hoje é uma habilidade, porque legal, o que tu fez hoje pode, como eu falei antes, pode mudar amanhã, né? E aí, vai ter que refazer aquilo de novo. Como é que a gente se adapta a isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar, né? Consegue fazer com que aquilo se torne algo bacana assim, para a equipe e as pessoas assimilem, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui, porque essa empresa que ela é elevada, pelo que eu percebo, ela é elevada porque ela consegue criar uma sinergia muito mais forte entre o público dela. Então ela não está ali simplesmente para business no sentido de vender, né? Eu tenho um produto, despejo no mercado, vendo e faço lucro com isso. Na verdade, eu quero envolver o cliente, né? Eu quero ter como você falou, por que eu compro daquela marca? Porque eu acredito naquilo que ela prega, na atitude que ela traz. Para que essa empresa mostre esse tipo de posicionamento para o consumidor dela, para o público, para a sociedade, ela precisa ter pessoas com comportamento equivalente, que também acreditem naquilo que está acontecendo, que realmente vistam aquela camisa, assim, tem um propósito sinérgico. E para você construir isso, você precisa de uma liderança que tenha esse valor dentro dela, né?
Na verdade, assim, ó, a gente sempre falou, ou há algum tempo já se fala na experiência do cliente, externo, né, do cliente. E atualmente, assim, nos últimos anos, a gente vem falando muito fortemente da experiência do colaborador. Por quê? Porque, na verdade, esse cara que está aqui dentro é que vai viver estes valores, ou trabalhar tecnologia e tudo mais, para que fortaleça a marca externa. E aí o papel desse líder que está dentro da organização é fundamental para o desenvolvimento dessas pessoas que estão ali dentro, né? Ele precisa construir um envolvimento das pessoas para com aquele propósito. O Eduardo, e o que a gente estava conversando um pouco antes e você trouxe a questão do Pulse? Não, Pulsar. Como que é a atividade da Pulsar? Legal. É uma rede, explicar um pouco, a Pulsar é uma rede na qual eu faço parte, tá? Que a gente trabalha esses novos modelos de gestão. Né? A gente trabalha muito o conceito de autogestão dentro dos nossos projetos. Né? Então, a gente usa muito abordagem, tá? Um livro muito legal que você pode colocar como referência para quem estiver ouvindo. Isso, né? Tá. O link deste livro está aqui na descrição do podcast, tá? Depois você clica lá e pode adquirir o seu livro. Show. O livro é Reinventando as Organizações, né? Que ele fala da evolução das organizações, né? E modelos de trabalho, né? Então, é um livro muito legal que a gente usa como referência, tá? E a gente trabalha em rede, ou seja, a gente não trabalha num conceito muito de hierárquico, ou seja, a gente tem times de projeto, onde os times têm autonomia dos projetos, né? E a gente consegue trabalhar em que as pessoas, as entregas, né? Cada um consiga entregar sem precisar ficar cobrando toda hora, assim, por exemplo, que é o modelo tradicional. As pessoas têm autonomia, aquele excesso de controle, né? A gente tem confiança e a gente aplica muito esses trabalhos, né? E é um trabalho fluido, tá? É um trabalho fluido. Então, a gente tem levado muito esse conceito aí para as empresas, né? Para formar novas lideranças também, olhando com esse olhar, tá? Que é uma visão também que ajuda muito, né? Olhar para esse novo para empresas elevadas, né? A gente usa muito metodologias ágeis para trabalhar esse processo, né? Para ganhar agilidade, como eu falei, né? Que muitas vezes existem muitos silos ali, né? Que para quebrar isso, tu acaba engessando muito a inovação e a criatividade, né? Então entra muito essas novas metodologias para poder desenvolver e ganhar mais agilidade e velocidade na tomada de decisão, né? O Eduardo, isso que você está colocando tem muito a ver com mindset. Então, além de técnica, de método, tem muito a ver com a mentalidade das pessoas. Como é que vocês trabalham esse mindset dentro das equipes? Legal, isso é muito legal, Ivan. Muito boa pergunta, muito legal. Eu faço boas perguntas mesmo. E você também é modesto, né? O que a gente tem feito, tá? A gente tem feito bastante. A gente acabou criando, tá? Um indicador, tá? É um indicador que eu tenho. Na verdade, ele está em fase beta e algo bem legal que eu tenho levado para as empresas e eu tenho testado também nas minhas mentorias, tá? O que é isso, tá? Ele é um indicador que ele mede quanto que cada profissional ou líder ele tem em relação à sua mentalidade, tá? Então, são algumas perguntas que a gente consegue avaliar em escalas se aquele líder ele tem uma mentalidade fixa, né? Ou se ele tem alguma mentalidade de crescimento com ideias fixas, ou se ele realmente tem uma mentalidade de desenvolvimento de crescimento. Tá? O que isso quer dizer? Tá? O que é mentalidade fixa e mentalidade de crescimento? Tá? É um conceito, também uma outra dica de livro, tá, pessoal? Que vocês podem acessar clicando no link como a Josi comentou antes, tá? É o mindset da Carol Dweck, tá? E o que ele traz? Ele traz muito esse conceito da mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, né? Então, a mentalidade fixa, ela é muito estática, ou seja, ela é muito previsível, né? Ou seja, são pessoas que talvez não lidam muito bem com as críticas, são pessoas que quando vê obstáculos desistem fácil, ou líderes que quando estão tentando implementar uma melhoria dentro das suas áreas, acabam desistindo, acabam não trazendo isso, né? Ou achar que a gente não pode desenvolver novas habilidades, né? Então, esse
seriam líderes com essa mentalidade um pouco mais fixa, né? E a de crescimento não, é que a gente olha obstáculos como uma oportunidade, né? A gente recebe feedbacks como uma forma de melhoria, né? Então a gente trabalha muito essa questão de esperar o momento ideal para poder fazer as coisas, né? E a partir disso não, começa a ganhar velocidade, tu testar rápido para daqui a pouco, através dos feedbacks que tu vai tendo do seu público, né? Através do feedback que tu vai tendo, tu vai conseguindo melhorar o teu produto, o teu serviço, o teu trabalho como líder, né? E as coisas vão se aperfeiçoando, né? Então, tem muito isso, tá, Ivan? Essa questão da mentalidade, tá? E a gente trabalha isso com o indicador, que é esse que eu te falei, que está em fase beta, que a gente está desenvolvendo, que eu já estou testando e está sendo bem legal os resultados. Inclusive, eu vou ter uma mentoria daqui a pouco, eu vou falar com o líder sobre esse indicador, que ele me mandou o resultado, a gente vai estar falando sobre ele. E a gente traz processo de sensibilização para as equipes e os líderes, né? A gente entende, traz conceitos novos, olhando para esse novo mundo, daí entende também o que eles percebem, o que eles veem, o que eles sentem, o que eles escutam sobre aquela questão ligada que é essa mentalidade. Tá? Então a gente vai trazendo isso e a gente vai desenvolvendo essas soft skills para trabalhar, que são talvez alguns gaps que eles podem ter, né, para eles estarem se desenvolvendo e se adaptando mais rápido. Eu ia perguntar, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido que você entrou agora. Legal, eu fiz o teste e aí eu descobri que eu tenho uma mentalidade fixa. Estou perdido ou existe não tem uma solução, luz? Não tem solução. Ou existe uma luz no fim do túnel? E aí, caso a sua resposta seja que existe uma luz, o quanto é difícil mover as pessoas na direção do desenvolvimento? Em direção à luz. Em direção à luz. Legal, legal. Esse é o primeiro ponto, tá? Qualquer indicador, qualquer teste, assessments que você faça, ele vai te trazer consciência, ele vai te trazer alguma luz. E qual que é o lado bom, Ivan? O lado bom é que tudo pode se desenvolver, tá? Aí existem, o que eu gosto de trabalhar, um processo de mudança de comportamento, tá? Existem alguns estágios, tá? O primeiro comportamento, tá? O primeiro estágio é o comportamento inconsciente e incompetente. O que isso quer dizer? Que a gente não sabe que tem aquela mentalidade fixa, a gente não sabe que a gente talvez tenha um comportamento limitante e a gente acaba usando isso recorrentemente em vários lugares, setores, né? Esses indicadores e testes que eu te trouxe, ele traz um comportamento que a gente fala que entra para o segundo estágio, que é consciente. Agora sim, tu tem consciência que tu tem algum comportamento que tu pode desenvolver, né? Mas muitas vezes tu não faz nada, ou seja, aquele comportamento inconsciente. Tu sabe que tem, daí entra aquela síndrome da Gabriela, né? Eu sei que eu tenho, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tenho como mudar. Não, pelo contrário. Todo mundo pode mudar comportamento, todo mundo pode mudar mentalidade através da prática do exercício e também de algumas coisas legais aí que eu vou estar falando, tá? Depois, tu entra no terceiro estágio, que é o consciente competente, tá? Esse estágio que é onde a gente traz as pessoas do segundo estágio para elas terem essa consciência, né? E a gente começa a criar planos de ação de como que ela pode desenvolver essa nova mentalidade, tá? E às vezes, aí tá, a gente não dá, muitas vezes, a gente não dá as respostas para as pessoas, tá? Porque o papel de um bom líder e de uma boa equipe de pessoas que se desenvolvem, na qual tu consegue extrair das pessoas quais são os planos de ação que eles podem fazer para poder desenvolver aquela habilidade nova, assim, aquele comportamento que pode trabalhar, tá? E através disso, através desses planos de ação que a gente vai criando, essas checagens, pontos de checagem que a gente vai olhando através do programa de desenvolvimento que a gente tem, as pessoas percebem que elas estão evoluindo em algum certo estágio e elas começam a entrar num quarto estágio, que é inconsciente competente, ou seja, já é um pouco mais natural, porque ela participou, ela criou, né? E a gente traz vários exemplos e cases de pessoas de como tu pode estar desenvolvendo essa mentalidade de desenvolvimento, né? E
uma das formas, né, pessoal, é ouvindo o Mentes em Foco, né? Ouvindo o Mentes em Foco aqui é uma das formas aí para começar a pensar diferente, fazer uma leitura diferente no ambiente que tu tá ouvindo pessoas na qual tu... Eduardo, e você não tem também o consciente negador? Que é o cara que você fala, olha, você tem a cabeça travada hoje. Ele fala, não, eu sou super flexível, e ele nega até o fim dos tempos? Existe, Ivan. O que acontece? Por isso que o processo existem fases, né? Até a gente, em cursos, em formações que a gente dá de feedback, né? A gente ensina líderes a estruturarem feedback que realmente a pessoa consiga ver esse comportamento limitante que ela tenha, né? E realmente ela consiga mudar. Então, essa fase de negação muitas vezes acontece, Ivan, porque talvez o líder ele não tenha essa cultura de dar feedback para as pessoas. E quando dá feedback, principalmente ele não dá feedbacks de positivo, muitas vezes, né? E quando vai ter uma conversa significativa com alguém da equipe, vai lá e dá um feedback de desenvolvimento para a pessoa. Ou seja, nunca teve uma conversa, nunca teve um alinhamento de expectativa, nunca teve uma escuta apreciativa ali, né, com o liderado, e o que acaba acontecendo traz esse elemento que ele tem, esse comportamento que ele tem. O que a pessoa entra inconscientemente, eu não tenho isso. Uhum. Quem disse que eu tenho? Eu imagino que o líder deve refletir muito o perfil médio da equipe dele, né? Se o cara, ele é... Né, qual que é a expressão? Não é travado, né? Que é o oposto do desenvolvimento. Como é que é a palavra que você trouxe? Estagnado? Cabeça fixa, né? Foi assim que você falou? Mentalidade fixa. Se o cara é uma mentalidade fixa, eu imagino que ele vai formar uma horda de mentes fixas abaixo dele, talvez, porque eu imagino que para ele, se ele vê alguém com uma mente mais de desenvolvimento, talvez ele veja como um incômodo, um inconveniente ali. Não sei se faz sentido isso. Exato. O que acontece? Isso é uma tendência natural, né, Ivan? Porque assim, ó, a gente somos seres humanos, né? A gente tem muita inteligência social, né? Ou seja, a gente convive com pessoas. Vou imaginar um exemplo, tá? Se a gente vive com o mesmo grupo de pessoas, tá? A gente fala sempre com as mesmas pessoas que têm um pensamento muito parecido. A probabilidade de a gente pensar com aquelas pessoas, e aí, talvez a gente não tenha, tá? O fato de tu conviver tanto tempo com aquelas pessoas, com a mesma pensamento, com aquela coisa mais fixa, o que vai acontecer, a probabilidade de tu pensar que nem elas é muito grande. Tá? Então, o que acontece? Daí o papel do líder é entender que existem dentro da equipe, sim, tem pessoas que têm a mentalidade mais fixa, sim, que têm uma resistência maior à mudança, tá? É perfil natural do ser humano. E o papel aí é muito interessante para fazer essa leitura. Porque o que acontece? Quando a gente vai se comunicar com alguma pessoa, não só com o liderado, pode ser com alguém, um colega da sua empresa, um sócio, né, um empresário, a nossa comunicação ela é diferente para cada uma das pessoas. Né? Porque tu acaba entendendo que tem pessoas que têm estilos diferentes assim, para poder lidar. Então, isso é muito importante fazer essa leitura, para adotar um estilo de comunicação para cada uma daquelas pessoas, para entender que talvez é um processo de mudança. Para uma pessoa responda de uma forma, mas talvez a outra não vai responder da outra forma. Então a gente traz muito dentro das empresas para trabalhar principalmente essa resistência das mudanças, é ouvir as pessoas, principalmente diretores e as pessoas que estão de fato na operação, né? Porque elas que vão fazer a mudança acontecer. E muitas vezes a mudança não acontece nas empresas porque vem top-down lá em cima, vem uma ordem, a partir de amanhã vai ser isso. Tá, mas quem está na operação não passou nesse processo de mudança. Né? Por que eu vou mudar? Né? Porque eu sempre fiz assim, por que eu vou querer fazer diferente? Eduardo, eu queria que você relatasse para a gente, para os nossos ouvintes, um processo aí que você considera que foi bem sucedido, né, de desenvolvimento de liderança. Assim, um case mesmo. Olha, peguei a situação, né, dentro deste contexto, apliquei tal técnica e o resultado foi X.
Legal. Existem vários casos, tá? Vários casos, tá? Que eu costumo trazer, né? E eu gosto de trazer um que foi bem recente, tá? Que é uma empresa bem legal, que é do ramo do agronegócios, né? E foi bem bacana. E o que aconteceu foi o seguinte, um case muito legal, porque quando a gente começou a fazer o treinamento com eles, né? E a gente percebia que as pessoas eram muito traziam muito questões ligadas aos comportamentos muito assim, é mais um treinamento, né? É mais um. Isso, é ser, exatamente isso que eu ser, queria que você trouxesse. vai ser mais um treinamento, né? Daí as pessoas têm aquela resistência, e também tinha aquela questão, né? Porque como hoje existem muitos treinamentos online e a gente já pratica esse treinamento online já mais de bastante tempo, né? A gente começou a perceber que as pessoas começaram a ter algumas resistências do início, assim, será que talvez olhar o processo, né? E quando a gente começou as atividades, começou com as abordagens, começou com uma linha que a gente trabalha muito de essa questão de escuta, trabalhar a inteligência das pessoas, onde tem mais interação e menos fala do nosso, né? A gente traz o conceito, mas as interações acontecem quem cria o grupo, né? A abordagem. E foi bem legal, porque eles gostaram, eles chegaram em resultados bem legais. No final, a gente ficou junto mais ou menos uns 4 meses nesse projeto. E foi bem legal os resultados, né? Porque as pessoas conseguiram ver a diferença, conseguiram aplicar, né? Conseguiram ver conceitos que talvez eles não tinham percebido, ou coisas que eles já tinham percebido e conseguiram mudar, né? Conseguiram aplicar novamente, né? Então, vai muito através da forma como tu traz isso, esse cuidado com as pessoas, né? Então, esse treinamento, esse é um exemplo, tá? É um exemplo que as pessoas tinham essa resistência e depois no final eles estavam, nossa, Eduardo, foi muito legal ter participado, a gente conseguiu contribuir, a gente trouxe muito o nosso ponto de vista, né? A gente conseguiu, enfim, a gente conseguiu trazer olhar diferente daquilo que tinha. Daí sempre pega o feedback depois de encontro, né, com as pessoas, né, para ver que são os checkouts que a gente fala, né? A gente sempre começa com como as pessoas estão chegando, que é um check-in, e no final, como elas estão saindo, como é que foi, que tipo de aprendizado que tiveram no encontro, né? E é bem legal, né? Daí aquela imagem que eles tinham lá no início, depois no final já não é mais a mesma. É legal. Nossa, Eduardo, foi sensacional, assim. Daí eles trazem elogios, né? Enfim, então é um processo que a gente vai constantemente fazendo, né? Mas Eduardo, e quais são as ferramentas que você utiliza assim como técnica, metodologia para conduzir essas pessoas nesse processo de mudança? Assim, a gente trabalha com várias teorias, né? Com algumas teorias bem legais do trabalho, tá? E a gente tem esse guarda-chuva nas nossas metodologias, essas teorias, que dependendo do processo, dependendo do que a gente vai precisar, a gente usa, tá? Vou dar um exemplo, tá? A gente tem no nosso guarda-chuva de metodologias que a gente trabalha, de teorias, a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta é uma arte muito importante, né? Que a gente trabalha? A gente trabalha muito com as pessoas e com equipes essa arte de ouvir, né? De trabalhar a escuta empática, daí a gente traz outras abordagens para trabalhar, para exercitar essa escuta, onde as pessoas trabalham de fato a escuta, e depois traz a abordagem da comunicação não violenta como ideia, tá? E existem outras formas que a gente trabalha justamente para trazer esse olhar, de criatividade, né? Trazer esse olhar de escuta, trazer esse olhar de inteligência, né? Então, existem algumas teorias que a gente tem no nosso guarda-chuva, né? E a gente usa de acordo com a necessidade do cliente, né? E da necessidade do grupo para aquele momento, tá? Então, a gente tem várias abordagens ali que a gente usa. Nesse momento a gente vai precisar disso. Naquele momento, talvez a gente vai precisar outra teoria aqui para trabalhar dentro da nossa metodologia. Ô, Eduardo, você tem um artigo que você escreveu assim: o ego prejudica a sua liderança? E aí? O que você, né? Enfim, você explora alguns assuntos aqui dentro. Mas o ego, no meu ponto de vista, é algo importante, né? Porque às vezes o líder,
ele até quer se tornar líder em função do próprio ego, né? E aí, para liderar, você talvez tenha que colocar o seu ego de lado, né? Porque, enfim, queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso. Legal, Eu legal. vou dizer uma coisa, eu vou dar até o meu próprio testemunho aqui. A primeira posição de liderança que eu tive na minha vida, eu confesso que tinha tudo a ver com ego, porque eu tinha ali a minha carreira de analista e o líder era a posição mais legal que tinha lá. E eu falei, nossa, já pensou que foda se eu conseguisse estar naquela posição? Era uma posição de supervisor. E eu ralei pra burro, consegui, cheguei, mas aí fez menos sentido por causa disso, porque daí, tipo, eu não estava lá porque eu queria realmente... Hoje eu tenho a consciência de que é o papel de um líder de verdade. Mas, assim... Naquele momento você não tinha nem consciência nem maturidade para lidar. Nem maturidade para lidar com isso, e fiz, mas acho que essa colocação da Ju tem muito a ver com... Legal, muito, muito bons os dois pontos que vocês trouxeram, tá? O que acontece, tá? Isso é muito comum, Ivan, em muitas organizações na qual eu tenho visto, tá? O que acontece, tá? Quando a gente está numa posição, Ivan, de analista ou de especialista e a gente começa a fazer essa transição para um cargo de gestão, de liderança, a gente vai... Quando a gente era analista, especialista, a gente dependia 100% de nós, do indivíduo, né? E a partir do momento que a gente começa a fazer essa transição para liderar outras pessoas, o que vai acontecer? Vai depender menos de você, do indivíduo, e vai depender mais da tua equipe. Aí que entra o desenvolvimento de competências de liderança, né, soft skills, né, para poder trabalhar esse ponto, né, que são os gaps que acontecem. E muitas vezes as pessoas que chegam nesses cargos, elas não trabalharam essas competências para poder chegar no ambiente de gestão. Elas sempre foram muito boas tecnicamente, por isso que elas chegaram em cargos de gestão, e quando elas chegam nesse cargo, existem outras competências que ela vai precisar desenvolver justamente para aquela posição onde ela se encontra, principalmente de liderança e gestão de pessoas, tá? Então ali entra um ponto muito importante, que é porque às vezes e quando a gente fala do ego, Josi, o que entra, tá? Justamente porque a gente chegou agora eu sou o salvador da pátria, agora eu sou, né? A última bolacha do pacote. Exatamente. E o que acaba acontecendo? E tu acaba percebendo que muitas vezes tu tem aquela questão que o líder não pode errar, né? Que a tua equipe não pode errar. Tu tem aquela questão de tu não ouvir a tua equipe, que tu tem que ter todas as respostas, que o líder é o líder super-herói, que tem que ter todas as respostas, né? Daí ele começa que ele tem muitas vezes excesso de controle, né, sobre as pessoas, ele não delega, né? Ou ele quer assumir todo o papel de como é que eu vou te trazer o papel das vitórias, né? E sendo que muitas vezes a equipe que participou desse conjunto de desenvolvimento, né? E isso que eu trago justamente é para essa leitura, para justamente a gente quebrar isso, tirar essas máscaras que a gente tem, agora sou líder, sou outra. Não, trabalhar esse desenvolvimento que ouvir mais a tua equipe, trabalhar comportamentos da tua equipe, trabalhar formas estratégicas para melhorar a tua área, fazer boas perguntas isso é um processo que ajuda na formação de novos líderes, né? Fazer boas perguntas, não chegar com as respostas, tu saber estruturar feedbacks que geram valor, que geram resultado para os clientes, né? Então a gente ensina nos nossos programas como estruturar esse feedback, como fazer feedbacks que realmente gerem valor e tragam mudança para a equipe e para as pessoas, né? E quando a gente aplica isso, geralmente as pessoas que participaram disso são gratas, né? Porque elas acabam... Vocês podem pegar exemplos de... Certamente vocês já tiveram líderes que vocês tiveram feedbacks muito bons. Isso vocês têm certeza que vocês lembram até hoje. E também líderes que talvez vocês tiveram feedbacks não tão bons, né? Que vocês também lembram. Mas o que lembra mais é o que, poxa, aquele líder lá, ele teve algo bem interessante, ele falou algo que eu lembro até hoje, né? Então, você sabe que ouvindo o Eduardo falar aqui e as colocações da Jo, para mim fica claro que talvez uma das principais competências do líder hoje seja a humildade.
Porque se você não tiver uma postura minimamente humilde, vai ser difícil destravar essas questões de abertura, de Então, na verdade, ouvir. eu trago, antes da humildade, o processo de autoconhecimento. Porque por mais que a gente fale, né, como o Eduardo trouxe, habilidades como adaptabilidade, inteligência emocional, a inteligência emocional não acontece se você não tem autoconhecimento, né? Assim, é muito difícil você conseguir ter uma inteligência emocional desenvolvida se você não olha para você, né? Se você não tem um espelho ali, né? E este processo, né, de que o Eduardo está trazendo, acho que é muito interessante de tudo que ele está pontuando aqui, porque muitas vezes o líder fala assim, deixa que eu vou sozinho, eu sei por onde eu vou, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que você não tem um espelho, né? E o profissional que vai estar junto com você nessa jornada, ele vai estar carregando esse espelho para você. Ele vai estar te mostrando, né, pontos que até, inclusive, o Eduardo também tem um artigo sobre este assunto, que são pontos cegos, né? Que ele não está olhando ou que ele não consegue ver. E aí, assim, primeiro é o autoconhecimento, aí talvez venha a humildade para reconhecer que você tem pontos cegos e você precisa de ajuda nessa jornada, né? E assim, é uma coisa que a gente tem conversado muito com o pessoal da área de pessoas, de gestão em pessoas, enfim. Está estamos desenvolvendo, né? Está tudo em evolução, o que é hoje não é amanhã, vamos junto nessa colaboratividade, né? Colaborar um com o outro. Então, veja que está tudo junto e misturado, né? Para você entender que você está colaborando, você também tem que deixar o seu ego de lado, né? Você tem que baixar um pouco este processo do ego. E aí talvez ser um pouco mais humilde para entender, nossa, eu vou colaborar com o que eu posso, mas eu também tenho que receber, porque eu tenho alguns pontos aqui que eu preciso, se não melhorar, no mínimo administrar para não deixar ele me atrapalhar, entendeu? Sim. E assim por diante, né? Faz sentido, Eduardo? Total. E aí eu trago também algo que eu sempre levo, assim, Josi, que a gente tem muito essa mentalidade, daí entra muito na mentalidade que o Ivan trouxe, que a gente estava comentando, né? Que é aquela cultura do erro, né? Então, quando a gente tem esse ambiente onde tu não pode errar, tu vai ser crucificado, tu vai ter problemas, tu acaba engessando a criatividade do teu time, né? Então, essa cultura que a gente traz é um ambiente de segurança psicológica. E como é que a gente trabalha no nosso treinamento? Gostei desse segurança psicológica, gostei desse termo. Tem um artigo que eu escrevi que eu falo também sobre esse tema, Josi, é muito legal. O que ele traz? É uma leitura justamente para te criar essa cultura onde tu existe tu incentiva as pessoas a trazerem suas ideias, mesmo que talvez não funcione, né? Onde errar faz parte do processo, obviamente, né? O erro faz parte do aprendizado, não recorrência. O erro, eu tenho que errar, não. O erro faz parte de um processo de aprendizagem, isso é muito importante, tá? Então, quando tu começa a criar um ambiente onde tu incentiva as pessoas, tu cria dinâmicas, tu cria uma atmosfera para os liderados poderem contribuir, trazer suas ideias, tu começa a identificar pontos que talvez você não tinha identificado antes, né? E, novamente, é isso que a gente incentiva. Às vezes, a inovação, ela pode ser feita dentro de uma área específica. Não precisa ser, daqui a pouco a empresa. E aquilo pode ser uma referência para a área que depois vai para toda a empresa, né? Então, através dessa inteligência coletiva das pessoas, através de. Tá vendo? Não percebe? Aí que entra pontos cegos de começar a trabalhar isso, começar a trabalhar esse processo de desenvolvimento, né? Então, os pontos cegos são muito importantes. Então, por isso, essa humildade que vocês trouxeram, né? Essa questão. E uma palavra que eu gosto muito, tá? Que tem muito a ver com o que a gente está falando, é a vulnerabilidade, tá? Então tem um outro livro, A Coragem de Liderar também, que é da Brené Brown, também uma outra referência ali, 3 livros de referências que bem legal aí para os leitores, hein, pessoal? Coragem para Liderar, muito legal, da Brené Brown. Muito bom. Eduardo, e como é que os nossos ouvintes te acham aí nas redes sociais? Olha, eles podem procurar meu LinkedIn, tá? Eduardo Zanini, meu LinkedIn, eles podem colocar também na descrição, tá? Pode buscar também pode buscar meu site também, Eduardo Zanini, e também pode buscar também Somos Pulsar, @cc, que também tem muitas referências, tá?
Mas Legal. onde eu estou mais é no LinkedIn, tá? Tá, No LinkedIn legal. o pessoal me encontra mais fácil, lá tem todas as minhas publicações, tem a minha newsletter, tá com quase 10 mil assinantes, tá? Então tem conteúdos bem legais sobre o que a gente trouxe aqui agora. Excelente. E qual seria a mensagem que você gostaria de trazer ou deixar aí para os nossos ouvintes? É uma mentalidade de aprendiz, sabe? Quando a gente entra com o ambiente, quando a gente entra com essa ideia que a gente sabe tudo, né? A gente tem um problema muito grande, porque daí a gente perde a oportunidade de estar aprendendo algo novo, né? E muitas vezes acontece isso muito com o líder. Ele achar que tem todas as respostas, ele achar que ele sabe tudo. Quem disse que ele sabe tudo? E faz muito sentido, Eduardo, o que você trouxe. Inclusive, num dos nossos programas foi com a Vanessa, do Think Again. É isso? Sim. Ela trouxe uma fala que casa direitinho com a sua colocação. Ela atende muitos CEOs de empresas em processos de desenvolvimento. E nós perguntamos para ela, qual que você acha assim, que é um problema recorrente, que é típico de CEOs, assim, para serem trabalhados, né? Ela trouxe um insight que eu achei muito legal. Ela colocou assim, olha, uma coisa que eu tento trabalhar com eles é assim, o problema do subentender. Ela falou assim, olha, é muito comum o CEO, um gestor C-level, ele pensa rápido, uma pessoa que já está no topo da carreira profissional, bem-sucedida. E normalmente um erro que ela, na visão dela, eles cometem é que alguém chega para compartilhar um problema, ele nem ouve e já está dando a solução. A pessoa não terminou de contar a história, ele não tem nem a paciência de ouvir e ele já subentende, né? Então, por quê? Porque eles acabam talvez perdendo até um pouco daquele processo de uma escuta empática, uma escuta mais atenta. E isso que você falou, assim, de estar sempre aberto para ouvir calmamente, acho que faz muito sentido e casa, né, com o que nós aprendemos com ela também. E assim, né? Parece simples o processo de ouvir, mas ele é complexo, né? Complexo. Ele é complexo. Nós temos curso de... Como que é para falar em público lá? De oratória. Mas nós não temos cursos para aprender a ouvir, né? Então, assim, a gente tem curso para aprender a falar melhor, mas a gente não tem curso para aprender... Assim, tem agora, com o processo talvez da comunicação não violenta, você vai conseguindo trabalhar isso, mas você não fala assim, vou formar um curso para você aprender a ouvir. Porque a partir do momento que você tem realmente essa escuta ativa, até a sua comunicação muda, né? Porque você para ouvir o outro, né? Hoje a gente, nesse mundo muito acelerado, você nem termina de falar, a pessoa já tá dando a resposta, ou já tá tipo assim, né? Tipo, já sei, tá bom, e aí, né, segue o processo. Enfim, né? Eduardo, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, né? Agradecemos demais a sua disponibilidade, viu? Muito bom. E seguimos. Eduardo, aprendemos muito hoje e eu já quero deixar aqui um convite para você, para nós gravarmos uma parte 2, avançando um pouco no desenvolvimento da liderança. Você topa? Topo! Tamo junto, pessoal! Legal, então, pessoal que está aí nos ouvindo, não percam a oportunidade de maratonar com a gente. Ouça, veja e reveja esse programa, procure pelo programa da Vanessa do Think Again também, do Mentes em Foco, vai agregar bastante. E dê uma sapeada que daqui a pouco você vai ver Eduardo aqui com a gente de novo, tá bom? Muito bom, Eduardo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite, tá? A gente tá junto aí. Valeu, obrigado. Valeu. Comigo para as próximas aí. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Mentes em Foco. Até o nosso próximo episódio. Valeu, um abraço.